Glória de Deus. Aleluia. Eu falei com o Senhor que essa palavra hoje seria desafiadora, porque eu falei, eu vou pregar uma palavra que é segundo culto, que é dessa noite, né? Que é culto da família. Só que nós não fazemos o que nós queremos. Nós não andamos por nossas próprias pernas ou nossa própria vontade, é aquilo que o Senhor quer para nós. Já faz algum tempo que eu tenho estudado essa palavra, e o estudo bíblico que nós temos tido nas escolas bíblicas aqui na segunda à noite tem nos ensinado muito. Então eu espero que você aprenda comigo nessa noite. Abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Judas, no seu capítulo 1. Livro de Judas é o penúltimo livro da Bíblia, fica antes de Apocalipse. Esse Judas não é o Iscariotes, não é o que traiu Jesus. Aleluia. Livro de Judas, capítulo 1, o verso 3. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Você encontrou em nome de Jesus? Sim. E diz assim a palavra do Senhor. O título diz: contra os ímpios e os falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os à escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena e o fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra não é tão conhecida. Normalmente, todas as vezes que a gente vai pregar a palavra do Senhor, nós pregamos textos que nós já estamos acostumados a pregar. E todas as vezes que eu vou pregar, eu prego um texto que eu já preguei, que eu já ouvi, mas eu nunca ouvi ninguém pregar sobre essa palavra. Eu mesma nunca preguei sobre essa palavra. Nós aprendemos e vamos aprender do Senhor nessa noite que esse Judas, ele se denomina servo de Jesus Cristo. Só que esse Judas, ele é meio irmão de Jesus. Ele se identifica como irmão de Tiago. E Judas e Tiago são meio irmãos de Jesus. A escrita do livro de Judas foi escrito cerca de 70 a 80 anos depois de Cristo. E o tema da sua escrita é batalhando pela fé. E por que precisamos batalhar pela fé se Judas diz que nós precisamos nos impor contra os ímpios e falsos mestres? Nós não conseguiremos batalhar pela fé se nós não conhecemos o Deus que nos dá fé. Nós não poderemos batalhar pela fé se nós não conhecermos o Cristo da Bíblia. Nós não poderemos batalhar pela fé se não conhecemos o Deus que nós servimos, a qual nós queremos e dizemos que vamos fazer morada no céu eternamente, louvando, bendizendo, glorificando a esse Deus, mas que nós temos dificuldade em abrir a nossa Bíblia para entender quem é esse Deus. E por vezes, por não compreender, por não entender, por não ler a palavra de Deus, nós temos visto um tanto de falsos profetas que se instalaram neste século e têm feito o povo de Deus de bobo. Oséias escreveu dizendo que o povo perecia por falta de conhecimento. E todas as vezes que eu ouvi essa palavra, eu sempre coloquei em meu coração: não é porque o conhecimento não exista, mas é porque nós temos preguiça de ir atrás desse conhecimento. E por não ir atrás do conhecimento e conhecer o nosso Deus, o inimigo tem feito o que tem feito. E tem muitos falsos mestres se instaurados. Quando Judas
escreveu porque ele percebeu que os falsos mestres já tinham se levantado naquele tempo. E que Jesus, depois da sua partida, deixou muitos discípulos, deixou os apóstolos, deixou o exemplo da palavra, mas muitos falsos mestres se apoderaram dessa palavra, distorceram essa palavra, negaram essa palavra e negaram a existência de Deus e começaram a enganar a muitos através da palavra. Foi por isso que Judas decidiu que precisava novamente mostrar aos cristãos que eles precisavam batalhar pela fé, porque se eles não batalhassem pela fé e pelo conhecimento da palavra, eles também seriam enganados. E quando ele diz que no início o povo de Deus, quando foi separado do deserto, aqueles que escolheram servir a Deus, vieram as consequências dos que não decidiram servir a Deus. E a consequência dos que não decidiram servir a Deus foram serem mortos. E quando Sodoma e Gomorra, aquele povo decidiu fazer o que queria, o que parecia bem aos seus corações, a Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre eles. E quando os anjos nos céus, que adoravam a Deus, que viram a glória de Deus, que viram Deus fazendo a terra do seu início, fazendo toda a terra, toda a criação, mas decidiram ouvir a Satanás e se distanciaram de Deus, o juízo de Deus também veio sobre eles. Então isso nos leva a crer e a entender que o juízo de Deus virá também sobre os falsos mestres. Mas quando compreendemos que o juízo de Deus virá sobre os falsos mestres, nós temos que ter a noção que o juízo de Deus também vai vir sobre aqueles que insistem em ouvir os falsos mestres e não querem compreender a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia está aqui nítida. Cada vez mais nós temos as Bíblias cada vez mais atualizadas, com uma versão que é mais fácil de se compreender. Mas nós nunca vimos um povo com tanta dificuldade de entender a palavra de Deus como a nossa geração tem. E nós estamos falando de pessoas que têm acesso à Bíblia 24 horas em casa. Nós estamos falando de um tempo em que nem todos tinham acesso à palavra de Deus, mas decidiram ouvir Jesus, mas decidiram ouvir os seus discípulos, mas decidiram fazer como os de Bereia, que quando alguém ia pregar a palavra de Deus para eles, eles iam minuciosamente nos escritos para saber se o que eles estavam escrevendo, se eles estavam dizendo era verdade ou era mentira. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas aceitam qualquer coisa, e 10 tipos de língua estranha é o suficiente para enganar meio mundo de crente que insiste em não ler a palavra, mas acredita numa língua estranha que nem ele mesmo entende. E por que isso acontece? Porque nós estamos desistindo de batalhar pela fé. Batalhar pela fé, irmão, vai requerer de nós adorar a Deus em tempos de dificuldade. Batalhar pela fé vai requerer de nós levantar das nossas camas quando nós não temos vontade e vir para a casa do Senhor sem vontade. Batalhar pela fé vai exigir de nós tirar um pouco do nosso tempo para entender um pouco da palavra de Deus, para não sermos enganados. Batalhar pela fé significa que nós vamos tirar um tempo em oração. Batalhar pela fé significa que vamos tirar um tempo de jejum, de consagração, de leitura da palavra de Deus, de fortalecimento dos céus. Porque se a gente não se reveste daquilo que Deus nos dá, o inimigo vem nos enganar. Sabe por quê? Porque o diabo foi sagaz. A Bíblia diz que ele enganou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos Satanás levou com suas falácias e mentira. Imagina o que Satanás está fazendo hoje, irmãos. Um crente de YouTube, um crente que só acredita naquilo que está vendo no YouTube, que não tem base bíblica, que não quer vir na escola dominical, que não quer aprender do Senhor, que não quer abrir a sua Bíblia, que não quer gastar tempo em oração. Imagina o que Satanás não fará com esse tipo de crente. A Bíblia diz que o juízo para os falsos profetas já está estabelecido, mas o juízo também virá sobre aqueles que ouvem aquilo que eles pregam e não contestam, e insistem em ser enganados porque tem preguiça de ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Ô irmã Carla, é culto da família. Não teria que ser uma palavra para a família? Essa é uma palavra para você. Essa é uma palavra para a sua família. Se você não levar os seus filhos a lerem a palavra de Deus e se ajoelharem e orarem ao Senhor, o inimigo vai arrebatar os seus filhos. É verdade. Se você não se propõe a gastar um tempo com Deus, o inimigo vai lhe arrebatar. Se você não se propor em falar do Senhor, o inimigo vai lhe dar uma rasteira, vai rasteirar seus filhos, vai arrebatar sua família e você vai ficar se lamentando. Onde foi que eu errei? Nós erramos porque nós gastamos tempo com tanta coisa, menos com a palavra
bora ler Bíblia, bora orar. Bora junto aqui todo mundo, vamos orar. O tempo todo, mamãe, gasta tempo em oração. Mamãe, gasta tempo em leitura da palavra de Deus. Gasta tempo porque os dias são maus. O inimigo vai vir com falsos ensinos. E às vezes fica até chato pra gente como pai ficar insistindo pro filho, porque eles acham que a gente está sendo chato com eles. Porque é interessante você passar um tempo assistindo um dorama, assistindo uma novela, assistindo qualquer outra coisa, 1, 2 horas, e quando você pega a Bíblia, a primeira coisa que você faz é começar a abrir a boca. Quando a gente começa a ler livros de aventura, a gente fica empolgado para ver o próximo capítulo, o que vai acontecer, a nossa imaginação quer saber o que vai acontecer, mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ter sono. Isso é estratégia do inimigo, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo quer crentes cada vez mais armados. E como é que eu me armo na presença de Deus? Quando eu entendo quem Deus é, quando eu entendo o que Ele pode fazer por mim, quando eu entendo o seu amor e o seu sacrifício por mim, que eu preciso conhecer esse Deus que eu tanto falo que quero andar com Ele. Nós precisamos batalhar pela fé. Batalhar pela fé vai lhe tirar dias, irmãos, de você perder seu sono. E Ele quer que você perca seu sono para você gastar tempo em oração com Ele. Batalhar por sua fé vai tirar dias em que você não estará bem, mas você precisa caminhar mesmo não estando bem, porque você está batalhando por sua fé. Nós somos como soldados de Cristo. E soldados não ficam esperando de braços cruzados sem estar desarmado a guerra até eles, não. Porque se a guerra vem até um soldado que está desarmado, que está desatento, ele vai ser morto na batalha. Mas nós que somos soldados de Cristo, não queremos nos armar para essa guerra que já está sobre nós e daqui a pouco tempo ela cessa porque Jesus volta. Nós não queremos nos revestir da armadura de Deus, nós não queremos esse revestimento, nós não queremos o conhecimento de Sua palavra e nós nos contentamos com aquilo que nos é dado sem que a gente queira buscar para saber se é verdade ou não. Meu Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Pedro, quando escreveu essa carta, foi alguns anos antes de Judas escrever a carta que ele fez missão. Pedro, quando escreveu essa carta, ele já estava alertando que os falsos profetas já estavam lá. Mas se nós formos no Velho Testamento, nos primórdios da Bíblia, nós vamos ver que os falsos profetas já estavam lá profetizando falsas mentiras antes mesmo de Jesus voltar. Quando nós falamos de falso profeta no Velho Testamento, o primeiro falso profeta que vem à nossa mente é Balaão. Porque Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus em troca de dinheiro. Mas ele não entendia por que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, quando o povo de Deus não tinha como ser amaldiçoado. Mas ele insistiu com mentiras, querendo amaldiçoar o povo de Deus. Como a gente vai se esquecer de Jeremias, quando o povo fez o que era desagradável aos olhos de Deus, e o juízo de Deus foi iminente sobre aquele povo. E quando Jeremias pregava, levando o povo ao arrependimento, a se arrepender de seus pecados, porque o juízo viria por conta do pecado do povo. Mas quando Jeremias pregava de que o juiz de Deus ia vir, vinha um falso profeta, opositor de Jeremias, e dizia que não. Jeremias dizia que os dias seriam de choro, de pranto e de lamento. Mas os falsos profetas, pagos pelos reis, por homens do poder, diziam não. É tempo de gozo, é tempo de alegria, é tempo de bonança. Não vai vir juízo, vai vir bênção de Deus. É diferente dos nossos tempos, irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja num dia que a gente não está bem, mas a gente sabe que a gente não está orando, a gente sabe que a gente não está buscando, e alguém vem até nós e começa a passar uma profecia: eis que eu te visito pela madrugada, e sei que você está na madrugada, quando a gente sabe que não está. E as pessoas ainda se sentem no direito de dizer amém, é verdade. As pessoas gostam dos falsos profetas, as pessoas alimentam os falsos profetas e as falsas profecias, quando na realidade que sabemos que não estamos bem, nós precisamos reconhecer: não, Senhor, não estou orando
servindo como deveria, eu não estou fazendo nem metade do que me era obrigado a fazer, eu faço o mínimo do mínimo do mínimo, vou no culto de vez em nunca e quero ser abençoado, e quero profecia, e quero coisas boas, e quero que a bonança venha sobre minha casa, sobre minha família, sobre minhas finanças, quando a gente não faz um texto que deveria ser feito para o Senhor. A gente, irmãos, quando é pregada a palavra do Senhor, a primeira coisa que se faz é fechar a Bíblia. E quando sai do culto, se alguém perguntar em que livro foi pregado, a gente já não tem mais lembrança, porque a gente já saiu distraído. E a gente ainda diz dentro do nosso ego que estamos batalhando pela fé. Nós precisamos batalhar pela fé, porque o inimigo ele é real, porque os falsos profetas são reais, e os falsos profetas contam mentiras, dizem falácias, mas fazem milagre. E os milagres são suficientes para enganar o texto das pessoas. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque estamos batalhando. Porque o inimigo da nossa alma, se não fosse a bondade de Deus, teria nos tragado vivos, mas não nos tragou, porque a bondade e misericórdia de Deus ainda está sobre nós. Não é porque merecemos, não, porque na primeira oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, a gente não faz. A gente coloca desculpas, a gente diz que não tem capacitação, e realmente a gente não tem quem dá a Ele. Mas nós somos mestres em dar desculpas para o Senhor e querer ser abençoado no culto de milagre, no culto disso, no culto daquilo, mas sem fazer nada para o Senhor, sem entender quem é Deus, o que Ele exige de nós, que Ele exige santidade de nós, que Ele exige renúncia de nós, que Ele exige que nós sejamos retos diante dEle, que nós queremos a eternidade do jeito que a gente está, sem fazer nada para o Senhor, mas queremos herdar os céus, porque Jesus morreu por nós e nos fez coerdeiros dele. Nós queremos as bênçãos e os benefícios de Deus, mas nós não tiramos um tempo para conhecer quem é esse Deus. Se nós entendêssemos o texto do que Deus exige de nós, nós já teríamos mudado há mais tempo. Nós estamos batalhando, irmãos, e é uma batalha real. O inimigo já não está mais se escondendo, o inimigo está aí escancarado, só não vê quem não quer. O inimigo está aí para nos amedrontar, para tirar as nossas forças de orar. Eu digo que essa semana, né, mãe? Essa semana foi uma semana só Jesus. Eu sempre falo, mãe, vai orar, meu filho vai orar. O menino já está quase maior que todo mundo aqui na igreja, né, irmãos? Ele está quase maior que o irmão Antônio, eu acho que o irmão Antônio é o irmão mais alto aqui da igreja. Ele está quase maior que todo mundo. Eu falo, meu filho vai orar, meu filho vai ler Bíblia, meu filho vai buscar. Nós nos ajoelhamos à noite, eu, o pai dele, o irmão, ele, vamos orar. Oramos ali em volta da cama. Na madrugada esse menino me deu um susto, que do coração eu não morro não. Esse menino chegou todo, mãe, vamos orar comigo, vamos orar comigo. Quando a mãe fala para eu orar, fica lá, perdendo tempo. Mas quando acontece o negócio, vem atrás da mãe, ou atrás do pai que ora, né? Mãe, vem orar comigo. E nós oramos, repreendemos. O inimigo não mandou recado não, ele foi. O inimigo ele não mandou recado para ele. O inimigo foi para mostrar para ele que ele é real. E porque vem aí uma decisão muito grande que eles vão tomar agora, que é descer as águas do batismo, de morrer para o mundo e viver para o Senhor. Então o inimigo não está satisfeito com isso. E foi uma batalha. Ele, terminando de orar, ele voltou para o quarto e dormiu. Eu não teve como dormir. Eu falava, marido, me abraça. Meu marido é bem sonâmbulo, irmãos. Se ele estiver no canto e cochilar um pouquinho, vocês vão rir dele até umas horas. Se já deram risada um pouquinho de Samuel, imagine o marido. E ele não tinha noção ainda do que tinha acontecido. Mas foi uma batalha que o inimigo da nossa alma, ele é real. E ele foi lá no quarto dele para mostrar para ele que ele era real. E ele precisava descer no joelho, descer na oração, se revestir de jejum. Porque não conseguimos vencer o inimigo sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem revestir das armaduras que Deus deixou como exemplo através de Paulo quando escreveu aos Efésios capítulo 6 verso 10. Não tem como combater o inimigo se não pensarmos no que o inimigo é capaz de fazer. Então o convite do Senhor nessa noite para você é: batalhe por sua fé. Ô irmã Carla, como é que eu vou batalhar por minha fé? Comece
Bíblia. É a primeira coisa. Comece a ir para a escola dominical para você aprender do Senhor, porque conhecimento sozinho a gente não consegue. A gente precisa de alguém que saiba um pouquinho mais que nós. Então nós temos instrução através da escola bíblica que nós temos aprendido com ela. Desça em oração. Comece a jejuar. Comece a gastar tempo em oração com o Senhor, porque você está batalhando por sua fé. Se não,